Ele se torna o mestre espiritual mais poderoso quando uma alma viajante do tempo ocupa seu corpo. Em uma terra mística e antiga, cheia de sábios e segredos, Ouriku nasce em um vilarejo remoto sob a luz de 9 meteoros brilhantes. 12 anos depois, Ouriku se prepara para uma competição importante da seita Heiken, uma das 5 grandes seitas de influência e poder. Enquanto isso, na cidade onde a competição será realizada, alguns dos participantes estão tentando forçar a entrada em uma pousada. A dona da pousada, Ri, os derruba e declara que não há mais quartos vazios, exceto a sala VIP. Para entrar na sala VIP, eles devem seguir as regras da cidade e obter o único ingresso especial. Ela conta a todos que uma pessoa tentou forçar a entrada na sala VIP ontem, e os senhores de sua seita o mataram. Os guardas que Ri acabou de derrotar se recusam a acreditar nela, até que 2 dos cultivadores senhores chegam, voando em suas espadas, e ameaçam matá-los também. Rhea lhes diz que não há necessidade disso, e os sêniores dizem a todos que, a partir do momento em que entram na cidade, a competição para se tornarem os novos alunos da seita Heiken já começou. Eles voam com isso, e os competidores perguntam a Ri como podem conseguir o ingresso de acesso especial. Ela afirma não ter ideia do que aconteceu, e descobrir isso também faz parte do teste. Enquanto todos se perguntam como conseguir o ingresso especial, Ouriku chega ao local depois de já tê-lo encontrado. Graças à sua sabedoria não convencional, Ri o leva à sala VIP. E enquanto todos se dispersam, um garoto chamado Ki fica intrigado com Ouriku. À noite, começa a chover e Ki entra sorrateiramente na pousada. Ele está prestes a bater na porta de Ouriku, mas ele já sentiu sua presença. Kai se apresenta educadamente e pergunta a Ouriku se ele pode lhe contar como conseguiu o ingresso especial. Embora Ouriku a princípio haja como se fosse levar esse segredo para o túmulo, ele se oferece para contar a verdade a Kai se ele se tornar seu servo por um dia. Kai não acha que é um mau negócio e concorda prontamente. Quando entra na sala, descobre que Ouriku estava louco para contar a história para alguém. Ele diz que encontrou um velho tagarela no portão da cidade, mas que ninguém estava lhe dando atenção. Ouriku lhe ofereceu água, e Kai afirma que também fez o mesmo, mas o velho não ficou satisfeito. Ouriku então revela que o velho na verdade queria flertar com uma garota, mas não tinha coragem de fazer isso sozinho. Então, ele agiu como seu parceiro, e o deixou dar em cima de uma garota bonita, e como recompensa, o velho lhe deu o ingresso. Enquanto isso, Ria está enfrentando um problema. Um dos mestres da seita Heiken fez uma aposta com ela. Ele quer que ela venda 100 rabanetes por um preço muito alto se quiser manter sua liberdade. Caso contrário, ela terá que voltar para a seita Heiken. Assim, no dia seguinte, Ri está de mau humor e monta uma barraca de rabanetes. Ouriku sai para checá-la e ela começa a brigar com ele só por respirar errado. De repente, uma pessoa correndo muito rápido aparece e ataca Ouriku, e ele reconhece a pessoa cujos pronomes são definitivamente eles os cortaram. Como seu servo Oku, Ochu chora por não conseguir acompanhar o ritmo de Ouriku, e quando foi deixado para trás, bandidos o atacaram e roubaram toda a bagagem. Ouriku o conforta e diz a Ri que a ajudará a vender os rabanetes se ela puder cuidar de sua refeição até o início da competição. Ri aceita o acordo e logo o plano de Ouriku entra em ação. Kai e Akou tentam vender os rabanetes, mas ninguém está disposto a comprá-los pelo preço de um Bitcoin cada... De repente, Ouriku chega e diz que comprará todos os rabanetes, o que deixa todos em pânico. Kai, que está disfarçado de mascote, diz que um cliente só pode comprar 3 rabanetes. E então, Oshu começa a elogiar Ouriku por ter sido a pessoa que completou a primeira missão ao encontrar o bilhete. Ele então vem à frente e começa a listar os benefícios desses rabanetes especiais, que podem purificar a energia espiritual de uma pessoa. Graças à sua teatralidade, os rabanetes são vendidos rapidamente. Mais tarde, Rei cumpre sua promessa. Prepara uma refeição para Ouriku e lhe dá uma bolsa com uma chave e uma moeda de cobre sem explicação. O teste começa, e todos se reúnem diante de uma ponte dourada. Os 2 senhores anunciam que apenas quem passar em todas as provas entrará na seita Heiken e iniciará a jornada de cultivo. A primeira prova é cruzar a ponte dourada. Um garoto rico e gordo e seus guardas correm para a ponte, mas uma barreira impede os guardas de entrar, enquanto Fett fica preso. Os anciãos dizem que apenas menores de 12 anos podem entrar e mandam os outros voltarem. Muitos vão embora, mas Ouriku e Oshu entram na ponte. De repente, Kai se aproxima deles, e Ouriku não consegue acreditar que ele tem apenas 12 anos de idade. Kai quer formar uma equipe com Ouriku para que possam ajudar um ao outro. Ouriku se comporta como um figurão, e diz que não precisa da ajuda de ninguém, mas concorda em apoiar Kai porque eles são amigos. Eles continuam caminhando, e Oshu acidentalmente colide com um garoto gigante, que parece um gorila de 12 anos de idade. O gorila levanta Oshu, mas assim que ele se vira e vê Ki, foge com medo. Ki finge ignorância, mas Ouriku continua a importuná-lo para que revele seus segredos. Oshu também o segue, mas se esquece de sua bolsa, e Fett a pega. Logo, uma névoa espessa cobre a ponte,
e muitas pessoas desistem logo por falta de paciência. Os que permanecem chegam a uma fonte que eletrocuta qualquer um que tente tirar água dela. Um dos garotos afirma que viu alguém colocar uma moeda de ouro na água, e ela sair sozinha. Ouriku diz que eles não entendem o processo verdadeiro. Ele tira o sapato, joga sujeira na água, e pedaços de ouro saem dos tubos de bambu. Ele aponta para o gráfico de conversão dos 5 elementos na fonte, que converte elementos. Ouro vira água, sujeira vira ouro. Todos percebem que um pouco de água dessa fonte pode ajudá-los em provações futuras, mas não tem nenhuma ouro. Ouriku lhes dá a ideia de escavar o ouro da própria ponte, e todos começam a quebrá-la para conseguir algum ouro. No entanto, Ouriku não se junta a eles. Em vez disso, ele pega o recipiente de almoço que Ri lhe deu, mergulha-o na fonte, e a água sai correndo. Quando ele foi devolver o recipiente a ela, ela lhe disse que era banhado a ouro, e que ele deveria fazer bom uso dele. Seu grupo segue em frente, enquanto outros também armazenam água da maneira que puderem. O gorila decide carregar toda a fonte com ele, mas escorrega, e a tabela de conversão de elementos cai sobre a ponte e faz desaparecer todo o ouro. Algumas pessoas caem, mas os 2 idosos as salvam, enquanto os outros se agarram às grades da ponte. O grupo de Ouriku está quase chegando ao seu destino, mas Ochu está cansado de fazer todo o trabalho pesado sozinho. Ouriku pega a bolsa de água gigante, mas percebe que a ponte está desintegrando. Ele diz aos amigos para correrem e joga a bolsa de água para atravessarem rápido. Ele corre como se sua vida dependesse disso e atravessa. Com o tempo, sua equipe chega a uma pedra que marca o fim da Ponte Dourada, indicando que quem chega ali está qualificado para entrar na seita Heiken. Se alguém escolher o caminho da direita, será instantaneamente escolhido como discípulo externo, mas se escolher o caminho da esquerda, outro teste começará. Para se juntar aos discípulos internos de nível mais alto, Ouriku toma com confiança o caminho da esquerda e logo se encontra em uma caverna escura. Ao sair da caverna, ele encontra os portões de uma aldeia à sua frente. Ele bate no portão para ver o que acontece em seguida, e uma pequena trava se abre. Ouriku cuidadosamente coloca a água na fonte mágica, fazendo com que o portão brilhe intensamente e se abra lentamente. As garotas começam a jogar confetes no ar com entusiasmo, conduzindo-os alegremente até o Inner, onde uma refeição deliciosa e farta os aguarda. Outros convidados começam a chegar, mas a comida servida a eles não é tão saborosa quanto a deles. Uma equipe vira um bando de Karens arrogantes ao serem negados carne por não trazerem água e confrontam Ouriku para dividir carne. Ouriku os ignora, e eles ficam furiosos. De repente, a ruiva alta chega e diz que os aldeões premiaram todos pela água trazida. Após o grupo de Ouriku, ele foi o único a trazer água. Os outros não trouxeram nada. O ruivo então revela que tem informações sobre todos os participantes da competição, mas não sobre Ouriku, então ele pede que ele compartilhe seus detalhes. Ouriku se irrita com ele e pede para se apresentar primeiro, e o ruivo revela que é Shushin, o príncipe herdeiro do país Daimon. No entanto, ele garante a eles que não é nada especial comparado a Kai, que é o segundo príncipe do Império Untai. Até mesmo os 3 Karens são de famílias de prestígio, mas Ouriku diz que eles devem ser de uma família de perdedores de prestígio. Os garotos ficam furiosos e o atacam, mas Ouriku grita por ajuda, e de repente, um ninja aparece e dá uma surra nos garotos. À noite, Kai pergunta a Ouriku se ele conhecia o ninja, e ele responde que não. No entanto, as pessoas que os receberam na aldeia lhe disseram que essa é uma zona livre de conflitos, e que, se alguém estiver em apuros, basta gritar por ajuda. Kai expressa sua confusão sobre o propósito da aldeia, e Ouriku acredita que é o local do segundo julgamento. A aldeia parece isolada, então eles devem encontrar uma saída. No dia seguinte, Ouriku e Kai veem 3 garotos intimidando Fett, que tenta ajudar a equipe. Eles atacam, e Ouriku pede socorro, fazendo os ninjas aparecerem e espancá-los. Fett agradece a Ouriku, e se apresenta como Bunho, filho de um professor famoso. Ele admite que não é a ferramenta mais afiada do galpão, mas acredita que pode ajudar Ouriku de alguma forma. Suas palavras são sinceras, mas não o suficiente para comover Ouriku, que diz a Bunho para tentar encontrar seu próprio caminho por meio do trabalho duro primeiro. Enquanto Bunho se afasta, Kai afirma que ele poderia ser realmente útil para a equipe, e Ouriku concorda. No entanto, ele sabe que não é o momento certo para eles trabalharem juntos. Por outro lado, Ochu também está reunindo informações sobre a aldeia, e lá encontra a ruiva Sushin. Sushin tenta se aproximar dele, e descobre que Ochu tem grande consideração por seu mestre, que sempre pensa fora da caixa. Sushin lhe diz que, se ele passar no teste, também se tornará um discípulo da seita Heiken. Ele pergunta a Oksu se planeja ser servo de Ouriku para sempre, e isso o prende. À noite, Ochu dá as informações coletadas, e Ouriku resume. Os aldeões não entendem de dinheiro, e
e precisam trabalhar para conseguir algo. Eles parecem alheios à competição, mas sabem como sair da aldeia e passar nas provas. Na manhã seguinte, Buno corre até a porta de Ouriku e pede ajuda. Ele diz que ontem uma senhora idosa, Ryu, o levou para casa e cuidou dele. Mas pela manhã, a esposa do prefeito chegou e brigaram. A esposa do prefeito perdeu e descontou sua raiva em Bunho, que correu para cá. Kai não sabe o que houve, mas Ouriku sabe. Ele viu a senhora Ryu flertando com o prefeito na festa, deixando a esposa ciumenta. Ouriku declara que as duas senhoras são importantes para descobrir a saída. E Kai acredita que primeiro elas devem tentar resolver as coisas pacificamente entre elas. Então ele imediatamente se dirige à casa do prefeito, entrega um lenço à esposa e diz que quer falar com o prefeito. O lenço pertence a Ryu, que ele ganhou de Bunho. E Kai tem certeza de que o prefeito responderá em breve. O prefeito o chama para conversar. Kai retorna de sua busca e informa a Ouriku que o prefeito da aldeia e Ryu estão tendo um caso, e a maneira mais fácil de resolver esse problema é o prefeito se divorciar de sua esposa e se casar com Ryu. No entanto, Kai não gosta dessa solução e quer fortalecer o relacionamento entre o prefeito e sua esposa. No entanto, Ouriku acredita que eles deveriam deixar Ryu também se juntar ao casal, para que eles possam se divertir em triplo todas as noites. E Kai fica horrorizado ao ouvir sua lógica. Deixando as piadas de lado, Ouriku lhe dá outra sugestão. Mais tarde, quando Ryu está indo dar uma surra na esposa do prefeito por ter machucado seu neto adotivo Bunho, Kai se aproxima dela e começa a dar uma bronca. Eles entram na casa felizes, e Kai vai embora depois de satisfazer a velha senhora por 2 dias seguidos. Graças a isso, Ryu desenvolve um gosto por homens mais jovens, e o prefeito e a esposa reacendem o romance. Kai, o caçador de pumas, conta tudo isso a Ouriku, e revela que recebeu permissão para deixar a aldeia agora. Além disso, ele também avisa Ouriku que seu servo Ochu pode não ser realmente leal a ele. Hoje cedo, Bunho deu a Kai a bolsa cheia de dinheiro que Ochu deixou cair na ponte. Ele duvida que um servo tenha tanto dinheiro, e avisa Ouriku para ter cuidado com Ochu, deixando a aldeia no dia seguinte. Após seu sucesso, outros também começam a procurar missões para deixar a aldeia. Mas Ortico permanece inativo. Certa noite, Ochu chega para lhe dizer que reuniu todas as informações que ele pediu, e que sua missão também está prestes a ser concluída. Ouriku lhe diz que ele está livre para seguir para a próxima etapa, mas Ochu diz que não pode deixar seu mestre para trás. Ouriku lhe diz para não pensar nessas coisas porque, depois de passar no teste, ele começou sua jornada para se tornar um cultivador, e ele deve continuar sozinho. Ochu se curva e o agradece, mas com um sorriso malicioso no rosto. Em troca, Ouriku joga a bolsa de dinheiro para ele, que a pega e sai correndo, deixando o local em desordem. Ouriku sempre soube que Ochu nunca foi leal a ele durante os 7 anos em que o serviu. Ele se sente magoado por ele tê-lo abandonado agora, mas a perda é de Ochu, e não dele. Ele retira um pano que cobre um quadro atrás dele, onde criou o plano perfeito para concluir todas as missões da aldeia. Então, avança ao próximo nível, virando uma lenda. Outros completam missões e deixam a aldeia, mas alguns falham, como o trio sem cérebro. O líder pede ajuda a Ouriku, que diz não ter tempo para lidar com personagens sem nome. Porém, Ouriku começa a executar seu plano para ganhar pontos da aldeia. Ele ajuda uma senhora aparentemente comum chamada Tia Ko a levar água para a casa dela. Outros ficam curiosos porque a Tia Ko não tem nenhuma missão como o resto dos aldeões e seguem Ouriku para ver o que ele faz. Tia Ko oferece almoço a Ouriku e pede que ele entregue um pacote ao filho dela, que é o professor da escola. Ouriku entrega o pacote e até completa o poema com o qual o professor estava tendo dificuldades. Como recompensa, ele pede a toalha fedorenta e a entrega à drag queen do vilarejo, que gosta do professor. Em troca, a drag queen lhe dá um pote de carne cozida, e Ouriku o oferece a quem precisa. Ele faz isso e atende todos os 120 aldeões em um dia. O trio se pergunta o que ele ganha com isso, pois a única razão para estar bem com os aldeões é receber missões, e a maioria atribui suas missões para alguém. Ouriku chega e zomba deles, dizendo que devem ser estúpidos por causa de algum tipo de consanguinidade em sua família, e os meninos o atacam. Essa é a deixa para que o ninja chegue e os derrote novamente. Ouriku fez tudo isso de propósito, porque o ninja é o 121º aldeão, e ela ainda não deu sua missão a ninguém. Ele pede uma missão à ninja, mas ela lhe diz que não é suficiente, e depois desaparece. Ouriku percebe que ela estava falando sobre sua proximidade com os aldeões, então ele faz o possível para satisfazer todos os aldeões. Quando acredita que a satisfação deles está no limite, ele vai brigar com os garotos Brain Dead novamente. A princípio, eles tentam controlar a raiva, mas Ouriku chama a mãe deles de enxada, e eles imediatamente se agarram, forçando a ninja a se mostrar novamente. Ela não está feliz por ele estar usando-a como guarda-costas, e decide lhe dar sua missão. Ela só quer dinheiro, mas apenas o dinheiro que é usado nessa montanha. Ouriku fica confuso porque a aldeia não tem dinheiro algum.
mas então ele se lembra da moeda que Rei lhe deu. No entanto, ele se recusa a entregá-la à ninja, e diz que é uma lembrança de sua falecida esposa, o que a deixa enojada. Mais tarde, Ourico vai até o prefeito da aldeia e lhe fala sobre os benefícios do dinheiro e da capitalização. E ele promete tornar a aldeia como Sizimesaiwa, se eles começarem a usar dinheiro. Mas o chefe da aldeia se recusa a mudar a tradição e foge. Enquanto isso, o ninja, na verdade Ri, observa tudo com Obu, o ancião da seita, que planejou esse teste. Obu acha que Ouriku falhou em seu teste perfeito, e não gosta que Ria tenha decidido ajudar, mesmo sendo amigos. Ria lhe diz que está em dívida com Ouriku, por isso não teve escolha a não ser ajudá-lo. Ela também ensina Obu a se comportar mais como uma anciã, mas ela começa a fazer birra por não receber um salário por se comportar bem. De repente, o líder da seita chega e fica furioso com as palhaçadas de Obu e a manda embora para treinar em isolamento. Enquanto isso, Ouriku está tentando brigar com os meninos novamente. Mas Ria aparece e o leva embora antes que isso aconteça. Ela pergunta o que ele quer, e ele comenta que ela é a única pessoa na aldeia que entende de dinheiro. Ele não quer dar a ela a única moeda que tem, então pede que ela lhe empreste algum dinheiro para que ele possa dar a ela e passar sua missão. Ria lhe diz que não pode fazer isso, e que em troca, ele deve lhe dar algo que seja valioso na montanha. Ouriku decide lhe dar a chave que recebeu junto com a moeda, pois sabe que ela não o ajudará em nada, mas é preciosa para a ninja. Ela aceita sua oferta e lhe diz que ele passou no teste. Com isso, ela o leva até a saída e Ouriku entra em uma caverna. Depois que ela desaparece, Rio vê partir com Obu, que pergunta para que serve a chave. Ela lhe diz que era para o cofre que continha todo o dinheiro que ela ganhou com a venda dos rabanetes caros. Ogeu fica chocado porque Ria deu a Ouriku algo tão valioso, mas ela diz que sempre acreditou que ele faria a escolha certa. Enquanto isso, Ouriku chega a uma caixa de tesouro situada nas profundezas da caverna. Um quadro mágico o examina e exibe suas informações. A caixa do tesouro se abre para dar a ele sua recompensa com base em seu desempenho na aldeia. Enquanto isso, Obu está conversando com outro ancião da seita sobre como o sistema de recompensa é projetado para que os participantes possam atingir a meta e ser admitidos na seita. Ele afirma que isso é inútil, porque o melhor será admitido na seita, mesmo que não consiga atingir a meta. Outro ancião chega para checar o progresso dos participantes e pergunta a Obu sobre o potencial deles. Ela lhe conta sobre Kai, que foi o primeiro a sair da aldeia, apesar de ter um potencial acima da média. Ele está preso na terceira fase do teste no momento, que é atravessar um vale nevado que sempre tem fortes tempestades de neve. Kai está no vale há meio mês, e usando sua recompensa, que pode diminuir o nível do oponente, ele tenta enfrentar um mamute gigante. O mamute ainda é muito forte, apesar de ter perdido 3 níveis, e a espada de Kai se quebra quando ele tenta lutar contra ele. Ele escorrega pela borda de um penhasco, enquanto o mamute o persegue e salva sua vida enfiando a espada no penhasco enquanto desce. Ele encontra Ochu lá, que pergunta se ele está tentando limpar esse andar sozinho. Kai não confia nele, mas ele age como se nada estivesse errado. Ochu diz a Kai que eles devem trabalhar juntos para derrotar o mamute, e que ele já tem muitas pessoas em sua equipe. Eles acham que, unindo forças, podem vencer o monstro. Mas ao esperar a chance certa, o mamute cresce. Ormu ajustou a dificuldade dos testes para que os monstros ficassem mais fortes com mais lutadores. Os anciãos acham que ninguém passará no teste agora. De repente, Ouriku aparece, chocando a todos, pois deveria estar 2 semanas atrás. Ele recebeu várias recompensas. A primeira foi o Cloud Stepping Shoes, permitindo percorrer longas distâncias em 3 passos, mas se esgotaram. O próximo item é a Mystic Frost Sword, e até Obu está chocada ao vê-la com Ouriku. Ela percebe que ele deve ter acumulado muitos pontos para uma recompensa tão rara. Porém, sem treino, ninguém pode usar os sapatos de pisar nas nuvens ou a espada de gelo, e ela se pergunta: como a Ouriku está fazendo isso? Enquanto isso, Ouriku cria uma nevasca usando sua espada e ataca o mamute, que o lança para o céu. Ouriku usa habilmente a gravidade a seu favor e apunhala o mamute com grande impacto, derrotando-o instantaneamente. Depois que o mamute desaparece, o Vale Nevado se transforma instantaneamente em uma pradaria exuberante, deixando todos atordoados. Até Ouriku está confuso com isso. De repente, sua espada se estilhaça, e ele comenta que deve ter sido um item de uso único. Ele acha que o examinador que permitiu isso era desequilibrado. Então, Ormu aparece brilhando intensamente. Ao descer, toca o rosto dele e chora porque a espada quebrou. Ela dá um sermão em Ouriku por usar tanta força, destruindo todas as provas que ela projetou. Agora, terá que passar por todos aqui. Ouriku fica surpreso ao saber que foi ela quem elaborou o teste, e então Obo começa a tocá-lo por inteiro. Ela encontra um item especial chamado Golden Seal, que pertence ao líder da seita. Lá,
Ela percebe que Ouriku poderia usar os itens raros graças ao selo dourado e decide roubá-los porque, usando-os, ela poderia ter acesso ao tesouro secreto. No entanto, o Golden Seal começa a voar, e Owu o persegue até encontrar o líder da seita à sua frente. Ela tenta ser fofa e pede a ele que lhe dê o item que estava procurando, mas ele está realmente furioso porque a Mystic Frost Sword está quebrada por causa dela. Para compensar isso, ele decide deduzir 20 anos do salário dela e Owu vai embora chorando. Depois disso, o líder convoca uma reunião com todos os anciãos para decidir o que fazer com os alunos. Eles acreditam que 15 alunos são demais para lidar com eles porque não tem orçamento para isso. O líder decide realizar mais um teste e, dessa vez, os anciãos avaliarão diretamente os participantes. Todos concordam com sua decisão e convocam todos os participantes para o Salão da Nuvem Mística. Os dois anciãos dão as instruções para o teste adicional. Os participantes serão apresentados aos anciãos um a um, e, após uma avaliação cuidadosa, apenas 3 deles terão permissão para entrar na seita. Su-Xian decide tomar a iniciativa e fica dentro da sala onde o círculo mágico no chão mede suas habilidades e seu potencial. Os anciãos ficam impressionados e, em seguida, chamam os próximos participantes para julgá-los um a um. Ouriku é o último, e quando ele pisa no círculo mágico, seu potencial se revela muito maior do que o de todos os outros. Todos os anciãos ficam surpresos e acreditam que ele nasceu com a base do Espírito Celestial, que é enviada para conceder ao seu possuidor, o lendário, poderes. Com isso, os anciãos começaram a ponderar sobre quais 3 alunos escolheriam. Os 3 vencedores acabaram sendo Su-Shin, Bunyo e Oshu, deixando todos atônitos. Ninguém consegue acreditar que Ortoku não tenha sido escolhido, e quando todos voltam, ele fica para trás para amaldiçoar os anciãos por terem falhado com ele. Su-Shin tenta esfregar o L em seu rosto e lhe oferece um cargo em seu país, mas Ortoku nega descaradamente e o insulta por ser muito arrogante. Ele começa a sair da sala com Kai. Mas então a garota que declarou os resultados os impede e revela o motivo do fracasso. Primeiro, ela diz a Kai que ele tem um grande potencial, mas as técnicas da seita Heiken não são adequadas para ele. Ela declara que na seita Heiken, o objetivo deles é transcender a humanidade e chegar à divindade. Mas isso já é quase impossível. É por isso que eles não escolheram Kai, porque ele era ainda menos adequado para isso. Ela oferece a Kai uma carta de recomendação para a seita Mampo, dizendo que seria melhor para ele. Depois, ela diz a Ouriku que ele tem a base do espírito do vácuo, a mais rara e poderosa base do espírito celestial. Porém, nenhuma técnica combina bem com essa base. E até mesmo cultivadores lendários não ascenderam à divindade com ela. Então não tem valor real para seitas. Ela conta alegremente que um ancião estava pensando que ele poderia ser o amuleto da sorte deles por causa de sua base espiritual especial. E Ouriku aproveita a chance. O ancião diz que ela estava apenas brincando, mas ele se recusa a deixá-la voltar atrás em sua palavra. De repente, Obu se manifesta, dizendo que eles não podem desperdiçar seus recursos com alguém que nem mesmo vai estudar aqui. E Ouriku diz que pagará uma taxa. Ele pega a moeda que Ri deu e a joga para cima. Todos ficam chocados, pois vale milhões, e se perguntam como Ouriku conseguiu. Ormu não se surpreende, pois sabe que Ri deu a Ouriku. O líder da seita a leva para longe e descobre como Ouriku ajudou Ri, que lhe deu a moeda que ganhou dele no canteiro de rabanetes. Enquanto ele reclama, o chefe da aldeia pergunta: por que Ri ajudou outra pessoa se estava mais interessada em Oshu? Quem ficou na sala VIP? Oru se apavora ao ouvir isso e o repreende por ser tão obcecado por Ri que não presta atenção em mais nada. Ele não consegue nem olhar nos olhos dela e volta para o salão. Lá, ele diz a Ouriku que a moeda que ele usou agora foi criada pelo mestre Sion, o fundador da seita Heiken. O dono da moeda pode fazer qualquer desejo, e Ouriku declara que deseja ser o chefe da seita Heiken. O líder lhe diz para ser mais realista, e Ouriku exige ser um discípulo legado, que é a posição diretamente acima do discípulo interno. O líder pergunta aos anciãos quem quer ser o mentor do garoto. Como o discípulo legado é monitorado diretamente por um ancião, todos dão razões que os proíbem de aceitar um discípulo legado. Assim, o chefe decide entregar Ouriku a Obu, que não tem discípulos e também não tem deveres. Depois disso, Oku, Su-Shin e Bunyo tornam-se discípulos internos. Kai parte para a seita Manpost com uma carta de recomendação, e todos os outros encontram recrutadores de seitas menores na cidade quando um teste é iniciado. Enquanto isso, Ouriku fica sem ter para onde ir. Logo, Obu desce atrás dele e diz que agora ela será sua mestra. Ela se mostra tímida, dizendo que é sua primeira vez, então ele deve ser gentil. Ouriku acha que ela é a rainha dos pervertidos, mas depois fica triste, perguntando-se se o cultivo dele vai se dar bem com sua rara base espiritual. Obu lhe diz que ele não precisa se preocupar com isso, porque ela não vai desistir de torná-lo um mestre cultivador. Eles se cumprimentam e se apresentam, e então, Obu pega Ouriku, voando para sua casa chamada Picos Amorfos. No caminho, ela conta a Ouriku que a chave de toda a região se reúne na montanha Heiken, que tem 12 picos, no total. Ela diz que o pico amorfo é o quarto e deve ter ki suficiente para eles. Mas ao chegar,
Ouriku vê que Obu vive na pobreza por seus gastos e dívidas. Não há árvores, pois ela as vendeu e não plantou novas. Sua casa é pequena e velha. Obu diz que é a quinta entre os 10 anciãos da seita Hiking e que o pico amorfo tem cerca de 1000 metros quadrados. Estilo de cultivo que ela pratica. Obu diz que ela está no estágio mais baixo entre todos os anciãos, enquanto o chefe está a apenas 3 níveis de se tornar um deus. Depois disso, Obu leva Ouriku ao refeitório dos discípulos externos para ensiná-lo a comer de graça. Quando retornam à sua casa, Obu faz Ouriku fazer alguns testes e ela fica impressionada com a inteligência dele. Mais tarde, ela lhe pergunta por que ele quer se tornar um cultivador, e ele responde que quer se tornar um deus. Obu diz que esse é um sonho alto e raro, e Ouriku responde que seu segundo objetivo é viver muito. Ela diz que o humano mais velho no cultivo tem mais de 3.500 anos, mas agora é um espécime de pesquisa. Obu diz a Ouriku que, independentemente do objetivo, ele precisa de uma vontade sólida para sobreviver e avançar, mesmo quando as coisas são difíceis. Se ele morrer, todo o esforço será em vão. Ouriku aprende isso, e 2 anos passam rápido. Uma manhã, após o treino, ele vê Obu desmaiado de tanto beber. Ele toma um banho medicinal para relaxar os músculos e usa um círculo de teletransporte para ir às aulas com os outros discípulos. A classe está cheia de discípulos externos pervertidos, que vêm só para aprender história inútil por causa da Bela. O ancião Khan está ensinando. A lição de hoje é valiosa, sobre a era da destruição que causou a morte de muitos mestres de cultivo. Começou há 6 anos, quando a chave divina do continente diminuiu e, em 200 anos, desapareceu. Muitos cultivadores enlouqueceram sem sua chave divina, e técnicas de alto nível se perderam. Após a aula, todos vão aos refeitórios, até os discípulos internos vão ao dos externos. A razão é simples. O novo chefe do refeitório dos internos faz comidas bizarras, dizendo que ajudam, mas ninguém suporta. Só Bunho fica até o fim para comer, o que parece difícil para ela. Ouriku decide não comer ali e vai à floresta, onde encontra Ri com uma comida deliciosa. Enquanto ele come, ela pergunta sobre seu progresso. Ele diz que está bem e pergunta quem cuida dela. Ri revela que contratou o trio Brain Dead e os treinou para trabalhar para ela. Ela então pergunta a Ouriku sobre seu namorado, e ele se engasga ao dizer que Ki é só um amigo que lhe escreve uma carta a cada mês. Ele está se saindo bem na seita Mampo e já ultrapassou o 7º nível de obtenção de Ki em seu corpo. Rei diz que Kai está muito à frente de seus discípulos internos, que mal conseguem reunir Ki. No entanto, Ouriku está ainda pior, porque só consegue fazer exercícios físicos e ainda não consegue reunir Ki. Ouriku diz que ainda precisa construir uma base sólida, mas está confiante de que se tornará forte em 10 anos. Ri decide ensiná-lo porque tem tempo livre, e ele se ajoelha para agradecê-la. Primeiro, eles correm para um lugar que tem Oden o ano inteiro, e Ri mostra a Ouriku a técnica da palma subjugadora do dragão, e parte uma árvore ao meio com ela. Ele reclama que não pode fazer algo assim porque não tem Ki, e Ri decide ensinar isso a ele também. Ela pede que ele copie seus momentos com a maior precisão possível e se concentre em sua respiração, o que lhe permitirá sentir o mundo ao seu redor. Ouriku imita a ação dela e logo começa a sentir o Ki ao seu redor. Ele pode sentir o Ki fluindo por seu corpo e logo aprende a técnica que Ri acabou de lhe mostrar. Ela lhe diz para praticá-la 2 vezes por dia se quiser alcançar Sushin e os outros. Ouriku volta para casa com isso e adormece por causa da exaustão. Quando acorda, encontra Obu agarrada a ele, pois ela se enfiou em sua cama enquanto estava bêbada. Ouriku fica confuso e a afasta antes do treino. Quando Obu descobre que ele aprendeu artes marciais com o outro, ela se enfurece. Ela critica Ouriku por não aprender com o melhor mestre, só diz, por favor. Ele sai, e Obu pede que Ouriku traga o novo mestre, pois quer desafiá-los. Ela promete obedecer se o novo mestre vencer. Ouriku conta tudo a Ri, que não tem experiência com o novo mestre. Ouriku diz que Obu não quer participar da aposta. Ouriku afirma que Obu usaria só artes marciais básicas, mas Ri acha que ela pode vencer sem usá-las. No entanto, Ouriku diz que Obu insultou seu novo mestre, chamando-o de gorila feio, irritando o rei. Ela caminha para o pico, exalando intenção assassina, e até os guardas ficam atordoados demais para impedi-la. Rei grita para que Obu saia e a enfrente, e ela se levanta preguiçosamente de seu cochilo da tarde. Ela fica feliz em ver sua amiga do lado de fora, mas Ri joga um galho de árvore nela antes de lhe dizer que ela é a nova mestra de Ouriku, a quem ela insultou. Raya declara que está aqui para aceitar seu desafio,
e Obu está mais do que disposta a lutar com ela. Elas se enfrentam em frente a uma plantação de bambu, e Obu canaliza seu ki em sua espada de bambu. Enquanto isso, Ri vai enfrentá-la com as mãos nuas, e ela nem se mexe diante de sua pressão espiritual. Obu a ataca primeiro, e depois de trocar alguns golpes, Ria sai vitoriosa. Mais tarde, Obu aceita sua derrota, e diz que Ria pode fazer o que quiser com ela. Como parte da aposta, Rei diz que é Ouriku quem pode fazer o que quiser, e pede que ela lhe ensine o cultivo corretamente. Elba se ofende e diz que tem feito bem seu papel, porque o líder prometeu dinheiro e homens bonitos se ela treinasse bem. Afirma que os banhos medicinais diários o ajudaram a crescer, e Rei pode confirmar. Diz a Ouriku que o corpo dele cresceu rápido por causa do banho medicinal. Ela acha que Obu tem um motivo sério para focar tanto na construção do corpo dele. Obu então diz a Ouriku que sua base de Void Spirit pode absorver o Ki de seus arredores sem esforço, mas também deixa o Ki sair sem reter nada dele. É por isso que ela planeja ensinar a ele a técnica do osso amorfo, que fortalecerá seus ossos e o ajudará a impedir que o Ki natural entre e saia de seu corpo livremente. Ouriku está impressionado agora, mas quando ele pergunta a Obu quanto tempo mais ele precisa esperar para aprender a técnica, ela fica inquieta e começa a gaguejar. Ri examina a água do banho e descobre que Obu não repõe os componentes medicinais há muito tempo porque eles custam dinheiro. Ela tem desviado o dinheiro que recebe pelo treinamento de Ouriku para comprar bebidas, e tanto Ouriku quanto o Rei a repreendem por isso. Por fim, Obu repõe as ervas medicinais na banheira, e Ouriku se sente revigorado e rejuvenescido por causa disso. Quando ele sai do banho, é hora de Obu lhe ensinar a técnica do osso amorfo. Ela diz que muitos pensam que técnicas mais antigas são melhores, mas isso não é verdade. Como o cultivo é único, é melhor criar técnicas personalizadas. Obu menciona que, enquanto a maioria das técnicas não muda, suas técnicas amorfas já estão na versão 98 e podem ser modificadas sem fim. Por isso, ela acha que é a melhor técnica para a Void Spirit Base de Ouriku. O treinamento começa no dia seguinte, mas é muito difícil para Ouriku, e todo o seu corpo dói. Após o treinamento, Obu lhe diz que os resultados começarão a aparecer depois de um mês, mas ela já pode ver as mudanças no corpo de Ouriku. Ela então o levanta usando um broto de bambu e o carrega para casa porque ele não consegue se mover após o treinamento infernal. Logo, ele retoma suas aulas durante o dia e pratica a técnica Amorphic Bone à noite. Depois de um mês, Ouriku atinge o terceiro estágio dos ossos amorfos, mas ainda está longe de aprender o cultivo. Ouriku decide então entrar em contato com Ri porque precisa de ajuda, já que a técnica Amorphic ainda não o beneficiou. Pelo contrário, ele ficou mais lento e até perdeu a sensação de Ki fluindo em seu corpo. Ri lhe diz que isso deve ser devido ao fato de os ossos amorfos serem uma técnica de alto nível que deve ter sobrescrito os efeitos do treinamento em artes marciais. Ouriku pede que Ri ensine artes marciais não sobrescritas. Ela concorda e ensina uma técnica para melhorar agilidade e equilíbrio. Na floresta, ela corre e pula sobre o rio e árvores. Ouriku aprende rápido. Como agradecimento, colhe ervas das montanhas e deixa na porta de Ria. Ele continua seu treinamento com um novo parceiro de luta, que é um urso da montanha, e até aceita os pratos desagradáveis feitos pelo novo chefe para agradá-lo. Depois de lutar e brincar de pega-pega com o urso, Ouriku volta para casa e encontra Obu lendo seriamente um livro sobre cultivo. Depois disso, Oulu diz a Ouriku que ele já alcançou o 7º estágio da técnica do osso amorfo e que agora precisa de uma planta especial chamada Sanguine Berry para passar para o próximo nível. Ela o avisa que obter a baga não é nada fácil. Ela é encontrada apenas no pico da nuvem azul. Mas, felizmente, há uma chance de os discípulos de nível inferior irem para lá em breve. A chance é o teste do pico do Azure, que será realizado em uma semana. E Ouriku aborda um aluno para se juntar à sua equipe. O aluno acha que Ouriku não se encaixa nos critérios para entrar em sua equipe, mas ele insiste e promete que será útil. O garoto vai até outro ancião para perguntar o que deve fazer, e o ancião pede que ele deixe Ouriku vir com sua equipe, mas que não gaste nenhum esforço para cuidar dele. Nesse meio tempo, Ouriku vai até Ri para receber algumas lições extras, e ela lhe dá uma espada e decide ensiná-lo a usá-la. Logo, chega o dia do julgamento, e o líder do grupo se apresenta como Goku, e uma garota chamada Kaku é a vice-líder. Sushin e Bunryu também estão lá, junto com um par de gêmeos. Até Oshu está lá, que ainda parece neutro como sempre, e tingiu seu uniforme de uma cor diferente para parecer único. Ouriku é o último a chegar, e mesmo depois disso, ele tem a atitude de ficar na frente de todos. Gaku conduz todos pelo círculo de teletransporte, mas não sabe que Ochu fez com que seus macacos domesticados o seguissem. Quando chegam ao seu destino, Gaku revela que a prova durará 5 dias. Seu objetivo está do outro lado do vale, e todos podem colher ervas medicinais no caminho.
Ele imediatamente começa a correr pela floresta, e todos os alunos de nível inferior estão exaustos, mas Ouriku consegue acompanhar Gaku com facilidade. Vendo que todos os outros estão lutando, Goku decide fazer uma pausa, mas depois diz a todos que precisam ganhar velocidade. Ele planeja atingir a meta em 3 dias, de modo que todos tenham 2 dias para encontrar as ervas, e isso enche todos de determinação. Goku começa a correr mais rápido dessa vez, e todos o seguem sem reclamar. No entanto, Orko é o único que não está exausto. Depois que alguns deles caem, Gaku faz outra pausa, e Bunyo o lembra de que é hora do almoço. Gaku revela que há muitas frutas e legumes silvestres aqui, então eles podem comer à vontade. Bunyo fica muito animado e come algumas bagas terrivelmente amargas antes de Gaku terminar sua palestra. Ele revela que há muitas plantas aqui que são ensinadas na aula de botânica, e pergunta a todos sobre suas notas na aula, enquanto todos estão no nível iniciante. Sushin conseguiu um A em botânica intermediária, e Goku está impressionado. No entanto, Ouriku tem um acordo em botânica profissional, e já coletou algumas frutas e bagas deliciosas para todos. Goku acha difícil acreditar nisso, e Ouriku se vangloria de ter 5 outros cursos profissionais no momento, e que em breve receberá nota 10 em todos eles. Todos começam a elogiá-lo como um gênio, mas não sabem que Ouriku só estudou tanto nos últimos 2 anos, porque Obu não lhe ensinou nada. Todos começam a comer, e Ouriku pega uma grande quantidade de comida e a joga nos arbustos, alimentando os macacos que trouxe com ele. Bunyo diz que não fica satisfeito até comer carne, então Ouriku decide caçar alguns monstros. Gaku o impede imediatamente, dizendo que os monstros aqui são de nível 2, mas suas palavras nem sequer perturbam Ortiku. Ele pergunta se os monstros de nível 2 são realmente fortes, e Goku se apavora. Antes de dizer a ele que eles são tão fortes quanto os cultivadores que atingiram o estágio de reunião do Kai. Ele diz que, se um grupo de monstros de nível 2 os atacar, eles terão que fugir, apesar de seu número. De repente, Gaku sente a presença de um monstro nas proximidades, e todos sacam suas armas para lutar contra ele. No entanto, Ouriku caminha calmamente à frente, dizendo a todos que os protegerá. Ele saca sua espada, e de repente, uma raposa gigante salta dos arbustos. A raposa gigante de aparência feroz ataca Ouriku, que lhe dá um tapa com sua espada. Bem, é um gigante. Só que no mundo de fantasia de Ouriku, o monstro que acabou de sair dos arbustos era a raposa lunar, um monstro de nível 1 que gosta de brincar com os humanos. Gaku impede Ouriku de intimidar mais a raposinha e o arrasta para longe. Eles retomam a jornada, e Gaku olha para trás e vê que todos melhoraram muito. No entanto, Ouriku não está mais correndo ao seu lado, e, estranhamente, está suando muito. Gaku imediatamente interrompe o grupo, acreditando que, apesar de Ouriku ser um gênio, ele ainda não atingiu o estágio de coleta de chaves. Então, toda essa corrida é demais para ele. No entanto, tudo isso é um estratagema para Ouriku se antecipar aos outros. Ele diz a Gaku que, como não consegue acompanhá-los, deve correr na frente deles enquanto descansam e todos podem se encontrar em seu destino. Gaku lhe diz que essa é uma ideia estúpida, e enquanto eles estão discutindo, Ochu tem uma ideia para aumentar sua reputação. Ele ordena que seus macacos ataquem o grupo para que ele possa assustá-los. Os macacos obedecem e se mostram, mas enquanto Ochu está se preparando para o ataque, algo estranho acontece. Em vez dos pequenos macacos goblins, surgem macacos rocha gigantes. Gaku mal salva Ochu de ser esmagado. Logo, o grupo está cercado, e Gaku declara o julgamento encerrado. Ele pede a Kaku que leve todos para a segurança, enquanto fica para deter os macacos. Ele coloca 2 talismãs no chão e invoca espadas de domínio da terra, criando uma parede entre ele e os macacos. Todos os outros fogem, mas para seu choque total, encontram um monstro ainda maior chamado Lunar Howl, aparecendo na frente deles. Kaku entra em pânico, mas não sabe do poder do monstro. Ouriku começa a cutucá-lo. O monstro uiva e libera ondas sonoras intensas que ameaçam explodir todo mundo. Kaku protege o resto dos alunos usando uma barreira espiritual e acha que Ouriku está morto. No entanto, ele manda o monstro feio calar a boca e lhe dá uma surra. Todos ficam atônitos ao ver isso, e quando Goku volta correndo, ele vomita sangue ao ver o uivo lunar. Os macacos pedra o seguem, e Ouriku diz ao monstro que ele acabou de derrotar para cuidar deles. Então, o uivo lunar corre em direção aos macacos, e depois de um tempo, os 2 lados se exaurem, com Ouriku rindo orgulhoso no topo da pilha. Enquanto isso, Kaku cura Gaku, que acredita que Ouriku é fisicamente muito mais forte do que eles, e que por isso, conseguiu derrotar o Lunar Howl facilmente. Gaku parece estar gravemente ferido, e decide que eles podem simplesmente cancelar o julgamento agora. Kaku concorda, e ela está prestes a usar o talismã para chamar um ancião para salvá-los quando Ouriku agarra sua mão. Ele convence todos a usarem o talismã para chamar Obi de acordo com o plano que eles elaboraram. Enquanto todos se curvam diante dela, Obu diz a eles que pulem as formalidades. Ela elogia Gaku por sua bravura em salvar a todos arriscando sua vida, e ele percebe que ela é uma pessoa melhor do que ele pensava. Obu age como uma boa professora e manda todos de volta usando seu bambu mágico, enquanto ela fica com Ouriku. Ela afirma que a presença de monstros poderosos nessa área é estranha, portanto, investigará a causa.
Todos agradecem e voltam para suas casas, enquanto Obu ri como uma vilã de clichê. Ela saqueia o vale de todas as plantas medicinais preciosas, e Ouriku só pode se encolher diante de sua ganância, enquanto se pergunta como eles lidarão com as consequências desse roubo. Mais tarde, Omu foge da seita antes de ser punida, e deixa uma mensagem para os anciãos. Ela escreve que está profundamente envergonhada de seus pecados, e que partiu em uma jornada para se redimir. Os anciãos estão desapontados com ela, e se perguntam o que dirão ao sétimo ancião, que na verdade é o responsável pelo pico da nuvem Azure, quando ele retornar de sua viagem. Eles decidem entrar em contato com ele e contar sobre as ações de Obu, e ele diz a todos que não a culpem por isso. Ele acredita que ela deve ter um bom motivo para tomar as plantas medicinais. Por outro lado, Obu deixou Ouriku com alguns livros sobre sua técnica de ossos amorfos e alguns remédios. Ele estuda os livros, usa os medicamentos para aumentar seu nível e passa o tempo seguindo sua rotina normal. Um dia, quando Ouriku está tomando seu banho medicinal, Nagaku e outros do teste do Pico Azul chegam à sua casa. Ouriku sai para cumprimentá-las apenas com uma toalha, e as meninas ficam envergonhadas ao ver seu corpo. Depois disso, ele pergunta a elas por que estão aqui, e Gaku revela que elas estão aqui para agradecê-lo por tê-las salvado antes. Ouriku lhes dá as boas-vindas e diz para deixarem qualquer presente aqui, e depois voltarem para casa, pois a água do banho está esfriando enquanto conversam. Kaku não está feliz com sua arrogância, mas Gaku lhe dá o presente de agradecimento, e todos voltam, exceto Bunho, que quer algumas lições pessoais de Ouriku. Ele diz que o ancião responsável por ele não ensina ninguém pessoalmente, e que na maioria das vezes, ele não consegue nem entender o que os professores dizem. Bunho dá uma bronca em Boroku, e faz com que ele concorde em se tornar seu instrutor de esgrima. Eles vão para a arena de treinamento onde Bunho balança a espada como foi ensinado na aula, e Ouriku lhe diz que ele está perdendo tempo. Ele lhe diz para treinar com ele para que possam descobrir sua verdadeira posição. Bunho ataca Ouriku diretamente, mas Ouriku o derruba com apenas um golpe. Ele lhe pede para deduzir o motivo de sua derrota, e responde que seu estilo de espada e seu corpo são inferiores. Ouriku se esquiva dizendo que aprendeu o estilo de espada da seita Heiken, e que também tem um corpo de cultivo de nível superior ao dele. Ele declara que a razão pela qual o Sr. Fat McFat não consegue fazer nada, é porque ele é um monte de lixo. Ouriku o insulta e diz que os anciãos devem estar loucos para admitir alguém como ele como discípulo interno. Ele insulta até mesmo seus pais, e é aí que Bunho se irrita. Ele ataca Ouriku com raiva, e o manda pelos ares. Bono fica chocado com o que acabou de conseguir, e Ouriku lhe pergunta como ele não percebeu antes que um guerreiro precisa de raiva para liberar seu verdadeiro poder. Por outro lado, há algo incrível para descobrir. Seu braço inicialmente ficou dormente após o ataque de Bunho, mas o dano rapidamente se espalhou por todo o corpo, e desapareceu quando ele respirou fundo. Ele acredita que esse é o poder da técnica do osso amorfo. No livro que Obu deixou para trás, ela disse a ele que, para avançar para o 8º nível da técnica do osso amorfo, ele deveria receber um poderoso golpe de estilhaçamento de ossos, e o ataque de Bunho se encaixou perfeitamente. Perfeitamente. Fett se aproxima de Ouriku e pergunta como ele pôde perceber que precisava de raiva, e pergunta se ele não prestou atenção na aula quando estavam ensinando isso. O Ouriku decide então retomar o treinamento, e Bunho diz que ele pode não se irritar novamente se souber que Ouriku o está irritando de propósito. Bem, dessa vez Ouriku tem outro método, e dá um soco no rosto de Bunho para deixá-lo irritado. Eles continuam treinando assim, e, ao pôr do sol, Bunho caminha feliz para seu quarto, com o rosto inchado pelos socos de Ouriku. Ouriku também está surpreso com o progresso que seu amigo fez depois de ter se irritado. Ele soltou o poderoso golpe de aço negro 20 vezes, e quando Ouriku tentou receber um golpe direto, sentiu que seus ossos derreteriam com a pressão do ataque. No entanto, esse dano também o deixou mais forte, e ele sentiu uma energia arrepiante vindo de seus ossos, o que prova que ele atingiu o 8º estágio de a técnica dos ossos amorfos. Naquela noite, Ouriku vai até a pousada da cidade para ver Rei, que está dormindo sem roupa. Ao ouvir uma batida na janela, ela se levanta e se apavora ao ver Ouriku lá. Ela o espanca por tê-la espiado, e Ouriku se desculpa ao contar o motivo de ter vindo até aqui. Obu lhe disse que ele poderia acompanhar seu progresso usando a técnica chamada Inner Observation. Mas ele ainda não a aprendeu, por isso está aqui para pedir ajuda. Rei também está curiosa sobre o crescimento dele, então ela decide fazer a vontade dele. Eles se sentam e tocam as mãos, e então Rei envia um pouco de Ki para o corpo de Ouriku. Ela pede que ele o faça circular em seu corpo, e lhe diga o que consegue sentir. Ouriku diz que consegue sentir uma grande quantidade de caminhos que se estendem a uma grande distância. Ria lhe diz que esses caminhos são suas linhas meridianas que circulam a chave em seu corpo, e que ele as desenvolveu nos últimos 2 anos graças aos banhos medicinais. Ouriku logo se cansa de usar a observação interior, e Ria lhe diz que é uma técnica difícil. Logo, 1 mês se passou, e Ouriku esteve treinando constantemente com Bunho durante todo esse tempo. Fat McFat se tornou realmente proficiente no controle de sua força agora, e Ouriku não consegue acompanhá-lo apenas com suas técnicas de espada precárias. Wonyo o desarma e o atinge com um golpe de aço negro. Ouriku tenta bloqueá-lo com os braços, ciente de que pode parar o ataque.
Como resultado, seus 2 braços estão fraturados, mas ele apenas ri disso porque isso pode fazê-lo utilizar melhor sua técnica de osso amorfo. Rhea o chama de masoquista maluco e sugere que ele use a técnica de observação interior novamente. Ouriku se senta para meditar, e dessa vez, consegue ver mais do que os caminhos. No final dos caminhos, ele vê centenas de pilares de luz, alguns dos quais brilham em uma cor dourada. Rhea diz que os pilares são seus ossos, e que o brilho dourado mostra que a técnica amórfica está funcionando. Ela parabeniza Ouriku pelo progresso, e diz que quando todos os pilares forem dourados, ele terá superado o 8º nível da técnica dos ossos amorfos, e poderá reunir Kai. Ouriku acha que isso ainda levará tempo, e planeja variar seu treinamento. Assim, na próxima vez que encontrar Bunho, ele lhe dirá que eles irão até a cidade para comer uma comida deliciosa. Bunho o segue de bom grado, mas quando chegam à pousada, ele se esforça ao máximo para não entrar, pois ainda tem medo de Ri. Ouriku tenta arrastá-lo para dentro, mas então ele percebe que a pousada está fechada. De repente, Ri espreita pela janela para ver o motivo da agitação. Ouriku diz que eles devem conversar enquanto comem, e ela relutantemente o chama para a sala VIP onde o serve. Macarrão simples. Ela explica que seus funcionários voltaram para casa de repente, e por isso, ela fechou a pousada por alguns dias. Depois disso, ela pede a Ouriku que explique por que ele está aqui, e ele diz que quer experimentar um combate real para ficar mais forte. Para isso, ele quer desafiar o teste do Pico do Azure mais uma vez com Bunho e Ri em sua equipe. Bunho diz que não tem condições de sobreviver à prova, mas quando Ouriku lhe diz que os gêmeos da prova anterior são como homens que ultrapassam seus limites, ele imediatamente concorda em se juntar a ele. Faria. Ele precisa suborná-la com ervas valiosas, e ela aceita. Ouriku diz que sairão em uma semana, pois quer aperfeiçoar seus ossos amorfos de nível 8. Continua treinando com Bunho para se fortalecer, e pede a Ri que cuide dele, pois segundo o livro de Obu, pode enfrentar dificuldades, e alguém com muito conhecimento interno pode ajudar. A energia será útil. Nos 5 dias seguintes, ele fica na sala VIP da pousada, preparando seu corpo para o avanço. Seus ossos brilham em dourado na observação interna. O último passo é sincronizar os ossos, e Ouriku medita para isso. De repente, ele geme de dor ao sentir um pilar de luz surgir. Ele percebe que é a ativação do osso amorfo criado pela sincronização. Todos os ossos. O corpo de Ouriku começa a doer à medida que o pilar gigante de luz cintila, e ele começa a gritar alto ao sentir seu corpo sendo rasgado. AP Ryu entra em ação rapidamente e dispersa a energia furiosa batendo em sua cabeça. Ouriku agradece a ela por ter salvado sua vida e comenta que ele é muito forte para suportar esse nível de dor. Logo, Ouriku vai registrar sua equipe para desafiar o teste do Azure Peak. O sênior de lá se recusa a deixá-lo participar do desafio porque sua equipe não tem um líder. Então, Ouriku decide se tornar o líder. O sênior apresenta uma lei que diz que o líder deve ter pelo menos o 6º nível de coleta de chaves, e Ouriku rebate com uma lei que diz que nenhuma qualificação é necessária para um teste de modo de desafio. O sênior ainda tenta inventar outro motivo, mas Ouriku tem o selo de seu mestre, e usando-o, consegue forçar o sênior a cumprir a lei. Ouriku pega o formulário carimbado, mas percebe que não sabe o nome completo de Ri, mesmo após 2 anos próximos. Decide perguntar, e vai ao portão onde Ri e Bunho o aguardam. Ri está animada para o teste, mas Ouriku pede que ela escreva seu nome completo no formulário, senão não poderão entrar no Azure Peak. Ela diz que seu nome é Rei, e não tem sobrenome. Ouriku anota e usam o círculo de teletransporte para ir ao destino. Enquanto isso, o líder da seita e 2 anciões aguardam o 7º ancião no pico. Falam sobre como apenas Obu acreditava nele há 100 anos, mas agora é dos mais fortes. O 7º ancião chega cercado por nuvens escuras e se surpreende ao ver o líder. Todos o recebem e dizem que querem ouvir suas histórias. Ele agradece e conta que encontrou sua tribo em dificuldades, mas não sua família perdida. Um ancião devolve o controle do Pico Azul e pede desculpas pelo incidente com Obu. Mas Seven não se importa com isso. Ele percebe que alguém entrou no Azure Peak, e o líder da seita usa suas habilidades para ver uma transmissão ao vivo da situação. Seven. Ele fica surpreso ao ver Rhea lá com Ouriku e teme que eles causem estragos no ecossistema do Azure Peak. Bem, seus temores não são totalmente infundados. Depois de treinar seus sentidos por muito tempo, o líder obteve o poder de ver possíveis futuros. E o que ele acabou de ver foram alguns desses futuros. Todos ficam surpresos e dizem que, com essa técnica, seu líder é invencível no campo de batalha. Mas ele discorda, pois sua habilidade está longe da perfeição. Enquanto isso, Ouriku e seus amigos chegaram ao seu primeiro destino. Eles planejam colocar as mãos na Carmen Berry, que está sendo guardada por um monstro serpente feroz.
Ele os percebe e imediatamente dispara um raio contra eles. Ria recebe o ataque e é lançada. Ouriku quase se vinga, mas ela retorna furiosa e mata a cobra. Ouriku diz que ia lidar com a cobra, mas ela o repreende, dizendo que a cobra tinha um núcleo espiritual forte, difícil até para os mais experientes. Banho fica surpreso com a facilidade de Ria em lidar com cobras sem se machucar. Ele fala sobre os rumores que dizem que ela é parente do chefe da seita, enquanto Ouriku tenta silenciar Bunho por ser rude. Rui não tem problemas em admitir que é a filha ilegítima do líder da seita. Ela começa sua história dizendo que, 30 anos atrás, a raposa de 9 caudas atacou sua seita, e em seguida, o quarto Hokage a derrotou. Ouriku lhe diz que ela está falando sobre o anime errado, então Rita volta ao assunto. Ela diz que a raposa de 9 caudas era um antigo monstro que rivalizava com os cultivadores mais poderosos. Era uma ameaça global, então o líder da seita decidiu selá-la com o feitiço mais poderoso. Porém, ele não conseguiu usá-lo totalmente por falta de força. Com a ajuda de 2 anciãos, reuniu Ki da região para liberar o feitiço. Para que o feitiço fosse bem sucedido, ele também precisava de um recipiente de sacrifício para conter a raposa de 9 caudas. E esse sacrifício não era outro senão Rie. O líder selou a raposa de 9 caudas em seu corpo, onde ela ainda está adormecida. Isso lhe dá muita força inata, mas também a torna incapaz de cultivá-la. Ouriku diz que, nesse caso, ela é uma mulher de 30 e poucos anos, e recebe um soco no rosto. Ele então diz que ela deve odiar seu pai por torná-la incapaz de cultivar. Mas Rei não se importa com isso. No entanto, ela odeia o fato de que ele sempre tenta mimá-la para superar sua culpa. Com isso, ela decide retomar o julgamento quando, de repente, Ouriku recebe um cartão de convocação instantânea que o leva a um salão de reunião. O líder da seita e os 3 anciãos de antes estão lá para vê-lo, e Ouriku os cumprimenta antes de perguntar sobre o novo rapaz. Todos riem antes de o líder apresentar o 7º ancião, que queria conhecer Ouriku depois de ouvir sobre suas façanhas. Stevan está muito feliz por conhecer Ouriku e comenta que ele é exatamente como seu mestre, Obu. Ouriku se ofende com essa afirmação, mas Seven tem um presente para ele. Ele lhe dá uma pílula muito cara que pode deixá-lo mais forte, além de vários presentes para Obu, já que eles são amigos íntimos. Ouriku não consegue acreditar que Obu seja amigo de um cara tão rico. O líder da seita pede a Seven que tire o capuz, e Ouriku se torna um pouco racista ao vê-lo. No entanto, todos riem disso, e Ouriku finalmente percebe que a razão pela qual Obu é próximo de Seven está em suas calças. Logo depois disso, Ouriku leva Seven para conhecer seus amigos, e eles ficam surpresos quando descobrem que ele é o mestre do Azure Peak. No entanto, ele não se importa que eles peguem algumas plantas medicinais, e até lhes dá uma mini fornalha para refiná-las mais tarde, enquanto jantam. Seven diz que está familiarizado com a técnica do osso amorfo de Obu, e quer examinar o progresso de Ouriku entrando em seu corpo. Ouriku rapidamente cobre sua bunda e diz a Seven para parar, mas ele garante que só vai usar a observação interior nele. Ele fica surpreso ao encontrar os pilares dourados de luz dentro do corpo de Ouriku e o pilar dominante no centro, que é seu osso amorfo. Seven elogia Ouriku por seu progresso, mas diz a ele que ainda está incompleto. Ele lhe diz como ele pode melhorá-lo e até oferece uma pílula que pode fazê-lo romper instantaneamente. Ele convoca sua humilde fornalha da Estátua da Liberdade e tira uma pílula dourada que fez junto com Obu, que pode ajudar Ouriku a alcançar o próximo nível. Ele toma a pílula e sente uma energia incrível explodir de dentro dos seus ossos. Depois disso, ele pergunta a Seven o motivo de tanta ajuda. Seven responde que é para pagar a dívida que tem com Obu. Ele explica que era um escravo que foi trazido para este país. Obu enxergou um grande potencial nele e o incentivou a cultivar, mudando completamente sua vida. Alguns dias depois, Obu retorna à seita e é repreendida pelos anciãos por ter causado problemas. Aogu tem problemas com a seita Seikyo. Todos estão reunidos para ver o drama. Alguns alunos falam mal de Obu, dizendo que ela pode perder a posição de anciã, mas quando Ouriku chega, eles fogem. Ouriku conversa com as irmãs, que dizem que os representantes da Seikyo estão discutindo com os anciãos e o líder sobre a punição de Obu, mas ele não se importa. Lá dentro, o drama se desenrola quando o ancião da seita Seikyo acusa Obu de divulgar informações falsas sobre a seita e manchar seu nome. Quando os anciãos da Heiken tentam argumentar que não sabem se a informação é falsa, o ancião da Seikyo tenta convencê-los a concordar que eles só querem salvar Obu. Enquanto isso, Ogu dá seu testemunho aos outros anciãos sobre o papel da verdade, e eles acreditam nela. Mas está claro que as pessoas de fora da seita também não confiarão em seu papel da verdade. Ouriku recebe Ouriku com confetes por causar problemas e pergunta o que houve. Ela diz que viajava refinando materiais e ganhando dinheiro quando encontrou uma seita enganando pessoas. Diziam que todos podiam ser cultivadores, tirando dinheiro do público ingênuo. Ouriku pergunta sobre a conscientização,
Youbu diz que até o governo local estava envolvido. Golpistas. No entanto, a pior parte ainda está por vir. Ela diz a Ouriku que os golpistas estavam ensinando as pessoas a usar a técnica de ferver sangue, que sacrifica a vida de uma pessoa em troca de poder de cultivo. Obu diz que é injusto que as pessoas estejam sendo enganadas e desistindo de suas vidas em troca de poder, e Oriko comenta que é surpreendente que ela tenha agido contra isso. Ele lhe pergunta o que ela fez e como a seita Seikuri se envolveu. Obu diz que primeiro ela brigou com alguém da seita trapaceira que estava no mesmo nível que ela. Ela o derrotou com um único golpe, e em seguida, o ancião da seita foi até lá para lutar com ela e sentiu o gosto da derrota. Depois disso, o ancião da seita Seikyu foi até lá. Ouriku ri da história, dizendo que não sabia que Obu era uma heroína da justiça. Ela diz que só queria provocar os golpistas, e depois voa em seu bambu mágico. Quando Ariku reclama que isso não é típico de seu professor, Ria chega e diz para ele parar de vender Obu tão barato. Ela diz a ele que havia 100 discípulos na seita Heiken durante sua era de ouro, e Obu é uma das 10 únicas que sobreviveram. Além disso, ela se tornou uma anciã, usando sua própria técnica, superando a dificuldade causada por sua estranha base espiritual. Ri diz que Obu gastou todo o seu dinheiro em treinamento, e Ouriku diz que ela deve estar se referindo ao álcool. Ri comenta que o álcool em si é o remédio divino que torna Obu mais forte. Por outro lado, os anciãos levam o testemunho de Obu no papel da verdade para o líder da seita, e ele pede que eles o entreguem ao convidado, Mestre Shiro. Shiro entra em pânico ao ler isso, e pergunta ao líder da seita se ele ainda está tentando encobrir Obu. O líder responde que não há necessidade de encobri-la porque ela não fez nada de errado. Ele diz a Shiro que, para provar seu ponto, deve trazer provas definitivas. Isso irritou e feriu seu ego como ancião da seita Seikyo, líder da aliança das principais seitas. Na verdade, Shio estava por trás da seita falsa que enganava as pessoas. Ele controlava o governo e manipulava as pessoas para adotarem a técnica de cultivo que consumia suas vidas. Tudo para sua pesquisa. Shiro estava preso em um patamar há muito tempo, enquanto seus subordinados o ultrapassavam rapidamente. Pressionado pelo sentimento de desespero, ele decidiu fazer experimentos com pessoas comuns para obter novas percepções. Tudo estava indo bem até que Obu apareceu e destruiu seus planos. Agora, Shio teme que a seita Sekio descubra suas más ações, e então, ele será severamente punido por manchar seu nome. Ele está determinado a encerrar o assunto aqui. Diz ao líder da seita que não viu o documento e acreditou estar certo, conspirando contra ele. O líder afirma que o testemunho é só para ele, pois todos aqui acreditavam em Obu desde o início. Mesmo os que não se dão bem com Obu, concordam que acreditam nela. Shiro pergunta se estão dispostos a lutar contra o Seikyo, seita para ela. Mas o líder da seita pergunta a Shiro se a seita Seikyo vai brigar com a seita Heiken por um ancião que não dá mais resultados. Shio se enfurece e diz que a seita Seikyo nunca os perdoará. Ormu entra e provoca Shio por confiar só na sua reputação sexual. Ela agradece aos outros anciãos pela confiança e diz a Shiro que é hora de resolver tudo. Ela diz que, independentemente do sexo, esse é um problema entre os dois, e que eles devem resolver isso em um duelo individual. Shiro fica surpreso porque Obu deve estar muito confiante para desafiá-lo, mesmo estando um estágio abaixo do dele. Além disso, se ele aceitar o duelo, não poderá trapacear, então ele decide liberar seu item especial, uma espada de nível 8, que vale centenas de milhões. Ormu começa a babar ao pensar em vendê-la, e em seguida, o líder da seita transfere todas as partes para o arena de duelo. Os discípulos percebem e se reúnem para assistir. Ouriku cria um concurso de apostas, envolvendo todos. Shiro diz a Obu que se ele perder, aceitará o que ela escreveu, e se ganhar, ela retirará suas reivindicações. Ormu aumenta a aposta. Se vencer, poderá usá-la livremente. Se ela vencer, ficará com seu equipamento divino. Com isso, Shio inicia o juramento do coração, no qual os oponentes de Doulan apostam seu cultivo em uma luta justa. Eles não podem receber nenhuma ajuda externa e não podem matar o oponente. Shiro então golpeia a arena com sua espada, transformando-a em solo para obter vantagem tática porque a natureza de sua energia espiritual é a terra. Ele lança o primeiro ataque enviando espinhos de pedra em direção a Obu, que salta para se esquivar e interrompe o progresso deles apenas tocando-os com sua espada de bambu. Obu fica no topo dos espigões e diz a Shiro para se esforçar mais. Ele balança sua espada e envia uma nuvem de poeira em direção a ela. Obu a elimina facilmente, mas Shio usa o ataque anterior como uma distração para chegar atrás dela. Obu bloqueia seu ataque e sua espada de bambu é destruída no processo. Sho está orgulhoso de sua pequena vitória e pergunta se ela quer continuar. Mas ela zomba dele por estar feliz apenas com isso. Ela cria outra espada de bambu do nada e diz que não precisa de uma espada real para enfrentá-lo agora. Shio está nervoso,
percebe que Obu tem mais experiência. Ele usa sua especialidade e lança feitiços para cansá-la. Primeiro, ataca com um feitiço de raio, mas Obu bloqueia com uma barreira. Seus feitiços de relâmpago são inúteis, e Obu diz que está sonolenta agora. Desta vez, Shivo a ataca diretamente, mas nem isso é suficiente para atravessar sua barreira. Ele aumenta a intensidade de seus feitiços de raio, mas a barreira de Obu continua forte. Ela voa em direção a Shio, que agora perdeu a cabeça. Ele grita enquanto dá um tranco nela, e os dois se chocam no ar. Obi dá um golpe decisivo, e Shio cai de joelhos. Ele percebe que está ficando sem ki agora, e se pergunta como alguém um estágio abaixo dele pode ser tão forte. Obu lhe diz que ela não é forte, mas ele é muito fraco. Ela diz que ele só confia em feitiços sofisticados, mas que eles não têm poder real. Shiro diz que é porque ele é um pesquisador e não um lutador. E Obu diz que essas são apenas as desculpas de um perdedor. Ela diz que os métodos dele são muito doentios e cruéis, e é por isso que ela pôs fim ao seu esquema. Shido se irrita, dizendo que estava à beira de uma revolução. Se sua pesquisa fosse bem-sucedida, ele teria criado outra era de ouro do cultivo. Ou lhe pergunta como isso teria acontecido se todos que cultivaram usando sua técnica morreram. Ele faz um discurso apaixonado sobre como é injusto que algumas pessoas nasçam sem potencial, e que sua técnica as ajudaria a se tornarem mais fortes. Obu bate palmas lentamente para ele antes de lhe dizer que o mundo do cultivo nunca foi justo. Ela afirma que quando alguém atinge seu limite, deve perceber sua posição e desistir. Ela diz a Shivo que, em sua busca para avançar em seu cultivo, ele esqueceu o básico, e é por isso que perdeu. Ele aceita sua derrota depois de ouvir isso, e dá a Obu sua espada preciosa. Ele diz que virá para emitir um pedido formal de desculpas se tiver uma chance, sabendo muito bem que receberá uma sentença de prisão perpétua, ou pena de morte por seus crimes. Shio parte com isso, mas no caminho, encontra outro membro de sua seita. O homem, chamado Kasho, zomba dele por ser um perdedor, e Shio está pronto para lhe dar uma surra. No entanto, Kasho se move mais rápido do que ele pode ver, e coloca sua espada em seu pescoço. Ele diz a Shio que ele é o maior perdedor da seita, e decide lhe dar o castigo aqui mesmo. Shiro diz que não pode fazer isso sem um julgamento oficial. Mas Kosho usa um feitiço proibido de qualquer maneira, e o transforma em um burro. Ele sabe que a seita Heiken tinha provas concretas contra ele, e que ele certamente receberia essa punição. Após o julgamento, Kashio diz aos alunos de Shio para voltarem sozinhos, pois ele tem algumas coisas para resolver. Depois disso, ele vai a uma pousada, e se encontra com um informante que lhe dá algumas informações sobre a seita Heiken. Ao ler as informações, Kosho fica atônito, e percebe que cometeu um grande erro ao brigar com eles. Ele logo envia alunos para reunir informações sobre a seita Heiken e manda outra mensagem ao líder da seita. O líder acha que é suborno para Shiro ficar em silêncio, mas ao ver a mensagem e o presente com seus óculos, fica atônito. Ele chama um ancião para conversar e mostra hambúrgueres de carne de burro. O ancião quase come, mas o líder diz que a carne é de Shio, como ele viu usando sua capacidade de previsão. O líder revela que há também uma pedra muito preciosa que a seita Seikyo lhe enviou para manter silêncio sobre esse assunto. Mas ele não planeja fazer isso. Ele diz que a recente seita fraudulenta estava muito próxima do território deles, e de acordo com Sete, muitas seitas falsas têm surgido por toda parte ultimamente. O líder diz que é responsabilidade da seita Heiken garantir a paz em sua região. Por isso, ele quer enviar discípulos com menos de 10 anos de experiência para lidar com os problemas sociais. O ancião duvida, pois já tentaram antes e foi mal. Além disso, alunos com menos de 10 anos são fracos, e ele se preocupa. O líder ri e diz que não seria teste se fosse fácil. Por outro lado, os espiões de Kosho estão procurando um elo fraco no clã Heiken. Quando veem Ouriku correndo em direção à floresta, eles o reconhecem como seu discípulo legado, e acham que ele pode ser o elo fraco, então o seguem. No entanto, eles perdem Ouriku. Quando chegam à floresta, sentem algum movimento nos arbustos e ficam alertas, mas apenas um pequeno monstro raposa salta sobre eles. Quando tentam afastá-lo, o monstro os eletrocuta, e então Ouriku finalmente aparece. Ele pergunta aos dois garotos o que eles querem e eles o atacam sem aviso. No entanto, eles não são páreo para ele, e ele os derrota facilmente. Depois disso, ele vai para a margem do rio, onde se encontra com Kai após um longo tempo. Enquanto isso, os dois alunos relatam que Ouriku está mais forte do que deveria. E Kosho percebe que eles não podem mais subestimar a seita Heiken. Por outro lado, Ouriku leva um chá para Obu, que duvida que esteja envenenado, mas descobre que o gosto é ruim. Ouriku então pergunta como ela acabou comendo o sétimo ancião, e Obu, furiosa, o atinge com um golpe na testa que limpa o cérebro. Isso não funciona, e ela percebe que ele atingiu o 9º nível da técnica Amorphic Bone. Obu fica surpreso porque ela não o ensinou sobre isso, e Ouriku diz que Sete o guiaram para alcançar o 9º nível. A Obu fica envergonhada quando ouve falar dele,
E então, a Ouriku entra no assunto e pergunta o que aconteceu durante o duelo recente. Ele quer saber como ela conseguiu derrotar alguém que estava um estágio acima dela. A OGU diz a ele que está no estágio Jinden, que é considerado o quarto estágio mais alto, mas o caminho a seguir não é necessariamente reto. Ela acredita que, mesmo sem avançar para o próximo estágio, pode se fortalecer e alcançar a divindade. Mas essa é apenas sua teoria. Depois disso, ela decide ensinar a Ouriku a técnica da espada amorfa, e ele está pronto para isso. Obu diz que há cerca de 20 variantes da técnica, mas para ele, há duas opções. Ela pede que escolha entre o caminho da resistência e o caminho da sabedoria. Ouriku escolhe sabedoria. Como nerd, Obu diz que ele deve coletar Kai diariamente e praticar as habilidades da espada Amorphic, uma combinação de todas as habilidades de espada do mundo. Obu diz que a técnica dela pode ajudá-lo a vencer qualquer estilo de espada do mundo, mas Ouriku diz que isso é muito suspeito. Oumu primeiro coloca uma pilha grossa de técnicas de espada para iniciantes na frente de Ouriku, e diz a ele para dominá-las primeiro. Não é particularmente difícil para ele, e ele as domina em poucos dias. Depois disso, Oumu lhe diz que agora ele deve combinar os elementos de diferentes técnicas de espada para criar a sua própria. Ouriku pede para ela parar de brincar, mas ela diz que é sério. Explica que técnicas de espada são para matar, e as fixas têm fraquezas. Quer que Ouriku seja flexível e crie uma técnica que evolua. Deseja boa sorte e voa, dizendo que tem um trabalho urgente. Ouriku vai ver Ria para orientação, mas a pousada está fechada. Então, volta ao refeitório para comer e pensar. Ouriku diz que deve ajudar a praticar, pois alguém tão sábio como ela deve ser um mestre da espada. Ele consegue facilmente, mas combiná-las é difícil. Ele está perdido em pensamentos. O chefe maluco pergunta se a comida é tão ruim que não consegue se concentrar. Ouriku diz que está pensando demais e revela que Obu pediu para criar sua própria técnica de espada. O chefe fica chocado e pergunta por que usa uma abordagem insensível para o problema. Ela diz que ele não conseguirá nada simulando as técnicas em sua mente, pois elas são destinadas ao uso prático. Ouriku diz a ela que sua técnica começa com sua sabedoria, e então começa a sair. No entanto, a chefe o interrompe e diz que sabedoria é diferente de inteligência. Ela lhe diz que a sabedoria é algo que vem com a experiência e que ele não a obterá por meio de simulação. Ouriku diz que ela deveria ajudá-lo a praticar, pois alguém tão sábio quanto ela deve ser um mestre da espada. A cozinheira nega, mas Ouriku a ataca. Ela bloqueia com um garfo, e ele pede para ser seu aluno. A chefe aceita e aparece vestida de cavaleiro para lutar. Ela é mais habilidosa do que Ouriku pensava, e treinam juntos por 2 meses. Depois, uma reunião dos discípulos é convocada, e Ouriku chega atrasado, como sempre. Ele se senta na frente com outro aluno do legado, e o líder da seita começa a reunião. O líder e os anciãos dizem que eles irão em uma missão ao mundo normal para melhorar suas habilidades. Os anciãos falam sobre isso por um tempo, e Ouriku resume a palestra em uma linha. Ele pensa que a seita Heiken tem estado quieta, e deve estar planejando algo grande para melhorar sua reputação. Depois, Onbu ensina Ouriku a levar a missão a sério, pois terá que escrever um relatório de 5.000 palavras. Ele diz que isso não será problema para um nerd como ele. Ogu então fala que ele deve cortar laços emocionais com o mundo dos plebeus, pois como cultivador, trilhará um caminho diferente. Ela diz que a maior diferença entre um humano normal e um cultivador não é o poder, mas o tempo de vida. Isso significa que todo cultivador verá seus amigos e familiares morrerem diante de seus olhos. Ouriku não se importa muito com isso, e começa a pedir que Obu lhe dê algum dinheiro para sua confortável viagem ao mundo dos plebeus. Ela diz que não tem dinheiro, e Ouriku lhe pergunta o que ela fez com o saque que recebeu de Shiro. Ele vê o álcool mais caro do mundo em suas mãos, e percebe que ela gastou tudo para obtê-lo. No entanto, Obu tem um presente para Ouriku. Ela lhe dá uma réplica de uma espada do tamanho de um palito de dente, que na verdade, é a espada lendária que Shio usou. Ela diz a Ouriku que ela pode ser uma arma poderosa, mas que isso a torna muito difícil de controlar. Há um espírito de espada de 1000 anos dormindo dentro da espada, e nem mesmo Obu consegue controlá-lo bem. Ouriku toca a espada, e de repente, se vê dentro da mente de seu espírito. O espírito aparece como uma ruiva bonita e elegante, e Ouriku a cumprimenta sem jeito. O espírito se apresenta como Renshu, e diz que serviu fielmente a muitos mestres que empunhavam a espada. Obu também aparece e pergunta a Richu se Ouriku ficará bem, e ela pensa um pouco antes de dizer que será uma jornada interessante. Obu diz a Ouriku que, como Grianshu é um espírito muito antigo, será difícil controlá-lo, e que ela pode pedir ao líder da seita para apagar suas memórias, para torná-la fácil de controlar. Ouriku diz que não precisa disso. Ele afirma que tem muita experiência em se dar bem com tias e avós, portanto, ficará bem com Renshu também, mas ela fica irritada ao ser comparada a uma avó.
Logo, todos os alunos partem em sua missão para o mundo dos plebeus. Eles receberam um guia que indica milhares de pontos de teste em toda a região de Soki. Para Ouriku, essa missão é uma chance de voltar ao lar que ele tanto sente falta. Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para não perder mais histórias. Até logo!